Uma adolescente desaparecida há 4 anos foi encontrada com vida após ela própria ir até uma delegacia. Alicia Navarro. O que aconteceu com essa menina para não ter dado qualquer sinal de vida por 4 anos, deixando seus parentes totalmente desnorteados? Será que foi vítima de sequestro? Mas se esse foi o fato, como os sequestradores a libertaram após tantos anos? Será que foi algum caso de abdução? Ou será que foi apenas uma fuga? Se foi uma fuga, o que teria motivado essa ação? Hoje no canal Serial Crimes, você ficará por dentro deste caso. Sejam bem-vindos ao canal Serial Crimes. E o caso de hoje do canal traz a história de uma adolescente que supostamente teria saído de casa para se encontrar com um amigo que ela conheceu na internet e ela não voltou para casa por anos. Hoje vamos falar sobre o misterioso desaparecimento de Alicia Navarro. E se você quiser saber tudo sobre esse assunto e mais assuntos como esse, deixe aqui embaixo o seu like e se inscreva agora mesmo no canal, pois todas as sextas-feiras vou trazer casos como esse. E se você conhece algo sobre essa história ou tem alguma informação não contada aqui hoje, deixe seu comentário aqui embaixo. E aproveite também para sugerir um novo tema misterioso para trazermos para vocês. Vamos ao caso. Alicia Christian Navarro nasceu em 20 de setembro de 2004. Sua mãe se chamava Jéssica e não há informações sobre o pai biológico da menina. Pouco tempo após o nascimento de Alicia, a mãe de Jéssica se casou novamente e teve mais 2 filhos. A família morava na cidade de Glendale, no Arizona, nos Estados Unidos. E foi lá que Alicia, desde cedo, começou a apresentar um comportamento diferente. Desde muito pequena, ela teve dificuldades para falar e andar. E também tinha um comportamento muito retraído, o que dificultava em fazer novas amizades. Por isso passou a demonstrar alguns comportamentos estranhos. Por exemplo, o fato dela só querer usar as mesmas roupas, ter seletividade para a comida e ter crises nervosas quando ela precisava sair de casa para algum novo lugar. Com o passar do tempo, esse comportamento não mudou, mas Jéssica, sua mãe, chegou a pensar que era só uma fase pela qual a filha estava passando e deixou tudo como estava. Mas com o passar do tempo, e sem ver melhora nesse comportamento, a família procurou um médico e Alicia foi diagnosticada com síndrome de Asperger, que é um transtorno neurobiológico que provoca a dificuldade de comunicação e de interação social, e que faz com que a pessoa siga padrões e rotinas fixas, tanto nas atividades quanto na alimentação. Ela também foi diagnosticada com ansiedade generalizada. A Alicia só foi diagnosticada quando já estava na adolescência, e por isso o tratamento teria sido um pouco mais difícil, mas mesmo assim conseguiu controlar melhor suas crises, fazendo com que ela tivesse melhor qualidade de vida. A Alicia era uma menina muito estudiosa e gentil, que tinha o sonho de ser médica cirurgiã. Sempre tratava a todos com respeito e gentileza, mas era muito reservada e gostava de passar a maior parte do tempo dentro de casa, pois toda vez que ela precisava sair, tinha crises de ansiedade. E às vezes ela chegava a rolar pelo chão gritando com as crises. Por possuir esse comportamento, Alicia sofria muito com brincadeiras de mau gosto dos colegas da escola. Além de ser ironizada por seu comportamento, ainda sofria por ser mais baixa que os outros alunos, ser magra e ter a aparência de muito mais nova do que a sua idade. Já na adolescência, Alicia gostava de usar um único suéter, independente da temperatura que fazia. Até em dias muito quentes, ela fazia questão de usar o suéter. Sua alimentação era baseada em nuggets de frango de uma rede de lanchonete específica do local, já que a mudança de qualquer uma das suas rotinas poderia causar extremo sofrimento para ela. No início de 2019, Alicia passou a jogar alguns jogos no computador. Essa atividade a tranquilizava e amenizava a sua ansiedade. Ela costumava jogar em uma plataforma de jogos online e muitas vezes ela passava horas jogando até durante a madrugada.
Quando ela estava online, era o oposto da sua realidade. Ela se tornava mais comunicativa e acabava fazendo mais amizades. A mãe de Alicia começou a se preocupar com a quantidade de horas gastas pela menina no computador e chegou a conversar várias vezes com a filha sobre os perigos da internet, explicando que não devia marcar encontros com pessoas estranhas e alertou para não dar informações particulares ou enviar fotos para pessoas que não conhecia. Ela costumava checar frequentemente as conversas online da filha. E ao checar uma das conversas, ela começou a achar aquilo muito esquisito, a conversa entre a filha e o rapaz. Pois o rapaz, sem nenhuma razão, pedia informações pessoais de Alicia. Em uma parte da conversa, um pouco mais íntima, o rapaz perguntou se a menina gostava de ursinhos de pelúcia. E quando Alicia confirmou, ele perguntou se poderia ser o urso de pelúcia dela. Jéssica imediatamente chamou sua filha a uma conversa muito séria e denunciou o caso à polícia, pois se tratava de uma menor de idade. Mas na verdade a polícia não deu a devida importância ao caso. Jéssica então puniu Alicia retirando o celular da menina, pois já havia alertado por diversas vezes sobre os perigos da internet. Aos 14 anos, Alicia começou a demonstrar uma mudança em sua personalidade. Começou a se vestir de forma mais ousada, com grandes decotes e roupas mais curtas. Também comprou maquiagem, algo que não tinha o costume de fazer. A mãe, Jéssica, aceitou o comportamento, pois pensava que a filha estaria na adolescência e sabia que poderia haver mudanças em seu estilo de vida, o que, de certa forma, ela pensava ser bom devido à sua síndrome. Parecia até mesmo um progresso para a menina. A Alicia começou a estudar em um novo colégio e conseguiu fazer novas amizades, mesmo diante de sua personalidade tímida. E nesse mesmo período, ela começou a gostar de um de seus amigos de classe. A Alicia parecia progredir cada vez mais em seu comportamento. No dia 15 de setembro de 2019, a 1h da manhã, Jéssica estava deitada no sofá, vendo televisão, ao mesmo tempo que esperava seu marido retornar do trabalho. E ela percebeu que Alicia estava na cozinha, pegando um copo de água, e pediu que a menina fosse se deitar. A Alicia disse que já estava indo, subiu as escadas para seu quarto e foi dormir. Esse ato de estar acordada a 1h da manhã e sair do seu quarto para pegar água não era algo comum para Alicia, o que vai contra sua síndrome de Asperger, a qual não aceita muitas mudanças, mas diante dessas mudanças que ocorriam nesse período, como a própria personalidade da menina, foi algo que acabou passando despercebido pela mãe. Assim que seu marido chegou do trabalho, os dois foram dormir e às 7h da manhã, Jéssica levantou para fazer o café e foi ali que notou que a porta dos fundos da casa estava aberta. Ela estranhou na hora, pois nunca havia acontecido aquilo e ela tinha certeza que havia trancado todas as portas antes de dormir. Imediatamente ela foi até o jardim e encontrou 2 cadeiras, uma em cima da outra, perto do muro que ficava de frente para a rua. No muro havia pegadas de sapatos, o que deixou Jéssica apavorada, o que fez com que ela corresse até o quarto de Alicia. E para sua surpresa, a menina não estava em seu quarto. De pé no quarto da menina, Jéssica encontrou um bilhete que dizia: "Eu fugi, mas eu voltarei, eu juro. Me desculpe, Alicia." Após ler o bilhete, a mãe acionou a polícia e as buscas por ela começaram. A polícia percebeu junto à mãe que Alicia havia levado uma mochila preta com suas maquiagens, perfumes, o celular e um laptop. Porém, ela não havia levado nenhum carregador, sequer do seu celular. Também foi constatado que Alicia saiu apenas com a roupa do corpo, sem levar nenhuma roupa extra. Também não levou nenhum documento, cartão de crédito, nem mesmo dinheiro. Mas levou uma revista em quadrinhos rara, avaliada em $200. O que preocupava a mãe é que até mesmo suas medicações Alicia não havia levado, o que poderia afetar seu comportamento. Segundo investigações, Alicia teria marcado de se encontrar com um amigo que conheceu online para dar essa revista em quadrinho rara de presente a ele. Não se sabe bem se Alicia conhecia ou sequer havia visto o rapaz, pelo menos pelas câmeras antes.
A própria mãe da menina afirma que por sua síndrome, Alicia não sairia para um lugar distante para encontrar um homem desconhecido sem uma razão muito forte. Os amigos de Alicia na escola afirmaram que a menina possuía um segundo celular que os pais não tinham conhecimento. Mas nem a família e nem os amigos sabiam quem havia dado aquele celular a ela. Um dos amigos ainda afirmou que ela havia confidenciado que pretendia fugir de casa, mas por achar que fosse uma brincadeira dela, não denunciou o fato. Um outro amigo online havia dito à polícia que Alicia desabafou que estava namorando e planejava se mudar para a Califórnia com ele. E há 4 dias para seu aniversário de 15 anos, Alicia simplesmente fugiu, deixando a todos confusos. No dia do seu aniversário, vários conhecidos afirmavam ter visto Alicia caminhando com um rapaz adulto em um parque a 20 quilômetros de sua casa. O homem parecia apertar seu braço e levá-la à força para algum lugar. O tempo passou e não havia nenhuma pista que levasse ao paradeiro de Alicia. A família divulgava a todo momento fotos da filha, mas não obteve nenhuma notícia que levasse até ela. Em 2020, com o início da pandemia, o caso de Alicia foi deixado de ter prioridade pela redução de números de policiais na época. Mas uma reviravolta aconteceu nesse ano de 2023. E na quarta-feira, dia 26 de julho de 2023, a polícia de Glendale anunciou que localizou Alicia Navarro. Ela foi encontrada segura em uma pequena cidade perto da fronteira canadense, em Montana. José Santiago, gerente de mídia do Departamento de Polícia de Glendale, não revelou o nome da cidade durante a entrevista coletiva para proteger a privacidade de Alicia. No entanto, ele mencionou que fica a aproximadamente 40 milhas da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. E depois de uma extensa busca ao longo de 3 anos, esse caso foi concluído de uma forma positiva. A jovem, que hoje está com 18 anos de idade, foi até uma delegacia de polícia em Montana, revelando-se como Alicia Navarro, que havia desaparecido de sua casa em Glendale, Arizona, em 15 de setembro de 2019. Em entrevista coletiva, o porta-voz da polícia de Glendale, José Santiago, garantiu ao público que Alicia está segura, saudável e feliz. Apesar do relato inicial de que ela havia fugido, o caso ainda está sendo investigado e há ainda muitas perguntas não respondidas sobre como ela foi parar em Montana. Em uma entrevista que foi registrada em vídeo, um detetive pergunta à jovem se alguém a machucou enquanto ela estava fora, e ela responde que ninguém a havia machucado. Logo depois que a polícia confirmou que a jovem era a Alicia, a mãe dela publicou um vídeo emocionante na página do Facebook que criou para ajudar a procurá-la. Emocionada, a mãe da menina agradecia a Deus por ter encontrado sua filha, que estava desaparecida desde 2019, e por ela ter sido encontrada viva e segura. Disse ainda que não tinha mais detalhes sobre o que aconteceu, mas o importante é que ela estava viva. O tenente Scott Waite, do Departamento de Polícia de Glendale, declarou em uma entrevista também coletiva que estavam apenas começando a montar o quebra-cabeça, que é o desaparecimento e a volta da menina, e pedia paciência a todos. Ele ainda disse que não sabe se ela esteve com alguém enquanto estava desaparecida, mas que ela apareceu na delegacia sozinha. José Santiago disse que as emoções estão misturadas diante de tudo o que aconteceu, e diz que por mais de 4 anos os detetives seguiram milhares de pistas e esse caso está longe de ser encerrado. As investigações continuarão juntamente com a Polícia Federal. E esse foi o nosso caso de hoje do canal Serial Crimes. Um caso que, após tanto tempo passado, teve um desfecho positivo neste ano. Agora nos basta esperar as investigações para saber realmente tudo o que aconteceu na vida de Alicia, o tempo em que ela esteve desaparecida. O que esperamos acontecer em breve.
E se você gostou deste caso, não esqueça de, antes de ir embora, deixar aqui seu like, comentário e aproveite para compartilhar esse vídeo, pois esse aqui sim tem todas as informações até o retorno de Alicia. Em breve traremos um adendo das investigações para vocês, ok? Obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo e até a próxima sexta-feira.